Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Advocacia em Destaque do Instituto Veloso de Mello. Meu nome é Tatiana Del Águila e hoje eu estou aqui para apresentar o nosso primeiro convidado. Esse advogado, ele é nascido e criado em Brasília, ingressou na Faculdade de Direito e História aos 16 anos e optou pela faculdade, se dedicar só à Faculdade de Direito quando começou a estagiar. Filho de professores, sua mãe é professora, seu padrasto também é professor, foi criado por 5 mulheres e optou pela advocacia sem nenhum precedente na família. Então hoje a gente está aqui para ele contar os casos e contos do início da sua carreira. Eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Jacques Veloso de Mello. Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui. Bom, gente, a ideia aqui é falar um pouco sobre a dificuldade, o que é o início da carreira, né? Hoje, esse ano, me formei em 1996, então faço esse ano 28 anos, né, de formados e 27 anos que tenho escritório de advocacia. Eu me formei em 96, fui inscrito na ordem no meio do ano, peguei minha carteira em julho de 97 e abri no mês seguinte o escritório, pedi demissão do escritório que eu trabalhei durante 3 anos e meio. Na época foi aquele rebuliço na família, todo mundo achando que eu estava ficando doido de sair de um escritório que me pagava bem à época, tinha carteira assinada já. E resolvi encarar o desafio de ter um escritório, de começar uma atividade. Eu brincava que ou eu fazia aquilo naquela época, eu tinha 22 anos de idade, poucos compromissos ainda, ou fazia naquele momento, eu acabaria não fazendo nunca. E eu sempre eu fiz direito pensando em ser advogado, pensando em ter o meu escritório. Então foi uma decisão um pouco traumática, né, vencendo alguns medos, mas com apoio, né, de pessoas importantes como você na minha vida. Tive coragem e encarei e fiz encarei o desafio, né? Montei um escritóriozinho pequenininho de 19 metros quadrados lá no edifício Mont Blanc com um colega de faculdade, o Cristiano. Ficamos juntos durante muito tempo, até que em 2011 resolvi fazer carreira solo. Mas o início é sempre muito traumatizante, assim, muito desafiador, né? Eu lembro que, principalmente para quem não tem ninguém na família a se socorrer, a pedir ajuda, pedir, né, conselhos, então é tudo muito empírico, assim, tudo teste, né, e erro, e você vai ajustando e vai fazendo. E, aliás, é um dos motivos da gente estar aqui, porque esse sofrimento, essa dificuldade toda, é que sempre me inspirou em tentar compartilhar dessa experiência, porque as pessoas absorvendo, aprendam com os nossos erros e sofram menos no seu início de carreira, né? Eu senti muita falta no início desse tipo de troca de experiência. Então, assim, eu lembro quando eu comecei como estagiário, com 18 anos de idade, o escritório era um escritório grande, né, no padrão da época, especializado em direito tributário, e minha experiência foi toda ali, dentro daquele ambiente ali de direito tributário, mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque o dono do escritório confiava muito no meu trabalho e muito cedo me deu muitos desafios, né? Então, eu estava no 8º semestre, eu virei chefe no escritório, passei a coordenar jurídico, controlar os prazos, enfim, a tocar o dia a dia ali do escritório, a lidar com clientes. Então, eu, antes de formar, já estava lidando com clientes, atendendo, vendo demandas. Então, isso foi muito importante para moldar, né, a minha advocacia. Me deu muita experiência. Então, eu devo muito a essa experiência de estágio que eu tive. Mas era desafiador, porque eu era um menino de 20 anos de idade quando assumi aquela função, pesava 56 quilos, cabeludo, e tinha que lidar com empresários de grande porte que, obviamente, resistiam muito a estar ali lidando comigo, né? Tem até uma experiência que, uma vez, ele me pediu que eu fosse para Manaus para tratar com 2 clientes do escritório, que eram lá de Manaus, que estavam com um problema na questão tributária, e que eu fosse lá e atendesse eles e tratasse com eles. E eram 2 empresas gigantescas de Manaus. Era uma distribuidora de petróleo e um estaleiro de Manaus. E eu fui, né?
Peguei, botei meu terninho e fui. E eu lembro que o dono da empresa fez questão de me buscar no aeroporto. E aí, quando eu desci, que ele me viu e falou, uai, seu pai não vem, não? Eu falei, não, sou eu que sou o diretor do escritório, sou eu mesmo que vou tocar. Eu lembro que no dia seguinte, Manaus inteira sabia que eu estava lá, porque era algo até meio exótico, né? Um menino daquele tá tocando aquele tipo de coisa. Mas foi muito enriquecedor para mim. Aí foram várias dessas operações. Eu lembro que uma vez o escritório só tinha uma sala fechada, que era a sala do dono. E aí ele chegou para mim já no final, falou, ó, fica na minha sala que eu não paro aqui mesmo, estou sempre viajando, passa a usar essa sala, que essa sala está subutilizada. E aí um dia ele me ligou e falou, ó, tá indo um empresário falar contigo, tá tendo um problema aí nas compensações que foram feitas e tal. E era uma empresa de conservação e limpeza que na época tinha 10 mil funcionários. E o dono chegou no escritório com um segurança, com muita raiva lá do proprietário, porque tinha dado uns problemas na compensação, ele estava sem certidão. E aí direcionaram ele para a sala para falar comigo. Quando ele chegou, que me viu a reação dele, imediato falou, não, com você eu não falo. Eu vim aqui para falar com o dono do escritório. Eu falei, olha, o senhor já deve estar tentando falar com ele há algum tempo. E imagino que não esteja conseguindo, por isso que o senhor veio aqui para Brasília. Se o senhor não falar comigo, corre o risco de o senhor não falar com ninguém. Melhor você se acalmar e sentar e a gente tratar do seu problema. E aí, essas experiências de adversidade foram muito importantes para mim naquela época. Agora, Jacques, você é filho de professores, né? Seus pais tinham um colégio quando você iniciou sua carreira. O que fez você despontar para a advocacia? Sem momento nenhum, na época você já fazia, antes de fazer só o curso de Direito, você fazia História também na UNB. Qual foi o pulo do gato que falou assim, não, eu vou me dedicar para a advocacia, ainda que eu não tenha um apoio externo? Quando eu fui fazer o vestibular, com 16 anos de idade, a gente sabe muito pouco da vida, né? O que eu tinha firme na minha cabeça é que queria ter um negócio meu. Eu queria ser dono do meu nariz, digamos assim. E dentro daquela minha inexperiência, existiam poucas áreas que me proporcionariam isso. Então, área de saúde, medicina, né? Eram áreas que eu descartava desde o início, nunca tive vocação para isso. E na minha cabeça sobrava a área de engenharia e arquitetura ou direito. E aí o direito me parecia um campo mais amplo, mais opções. E então, por isso que eu fui para o direito. Mas eu fui para o direito pensando em ter um negócio, não em fazer um concurso, não em... Então, ali para mim era pensando em ter um negócio. Então, nunca você pensou em fazer concurso público? Porque Brasília é uma cidade bem característica nessa área, né? As pessoas, inclusive, fazem direito pensando em algum tipo de concurso público, independente de ser da carreira jurídica ou não. E você nunca pensou em ir para a área pública? Não, nunca foi minha vocação. Sempre tive na cabeça que eu precisava ter um negócio meu, eu queria empreender, queria fazer algo diferente, né? Então, quando eu entrei, hoje eu encontro alguns colegas de faculdade que formaram comigo, eles até comentam isso, né? Que para eles era muito interessante ver que eu, desde o início, eu sempre falava que queria advogar, o que era uma exceção na faculdade, né? E eu dei aula muitos anos depois, né? Eu lembro que a primeira pergunta que eu fazia toda vez que eu entrava na sala de aula é quem aqui quer advogar? E era um percentual irrisório de pessoas que levantavam a mão, né? E isso ainda é uma realidade aqui em Brasília, né? Mas eu sempre quis. Para mim sempre foi o meu plano A ter o escritório de advocacia. Graças a Deus deu certo, né? A gente encarou, eu poderia ter desviado no meio do caminho e tentado um concurso para poder, né? Mas graças a Deus a advocacia, óbvio que no início, eu lembro que eu encontrava os colegas lá da faculdade ali, 3, 4 anos de formado, todo mundo já bem colocado, andando de carro zero, e eu ali naquele rala, trabalhando dia e noite, sem férias, andando num carrinho velho. E aí eu pensava, será que eu fui para o caminho certo, né? Será que eu não devia ter mudado um pouco a rota? Mas hoje eu vejo que deu certo. E qual foi a maior dificuldade no início da carreira? A grande dificuldade que eu vejo no início, primeiro você tem que aprender a fazer um negócio, né? A faculdade de Direito tem esse defeito, ela não lhe ensina a gerir um escritório.
ela não foca nisso, né? Ainda, até hoje, o curso de Direito tem esse foco muito didático, muito, né, muito teórico e não muito pouco prático no que se refere ao dia a dia no escritório. Então, o primeiro desafio foi entender, e aí o estágio me deu bastante bagagem para isso, graças a Deus. Então, organizar um escritório desde o básico, sistema de arquivo, a cobrança, cobrar honorários, isso tudo era muito desafiador. Mas acho que o grande desafio mesmo era conseguir me inserir no setor produtivo, digamos assim, onde me inserir no meio dos possíveis contratantes do que eu estava me propondo, que era advogar para a empresa, né? Então, você começar a se tornar conhecido, conseguir acesso aos decisores, né? Começar a ter efetivamente condições de ter maiores contratos, isso demora um tempo, isso leva um investimento alto de relacionamento e é muito desafiador, porque no início você recebe, de cada 20 pessoas que você conversa, você tem 19 negativas, né? Então, você tem que ser insistente nisso daí, né? Você tem que ter insistência em saber que você vai ouvir muito não, mas você não precisa de muitos sims para o seu escritório dar certo. Mas você tem que estar disposto a ser rejeitado bastante no início, né? E, às vezes, até de uma forma grosseira. Foram várias vezes que eu fui bastante até humilhado, né, em algumas relações. Eu lembro que teve um cliente uma vez, era uma empresa de ônibus, era até uma empresa razoavelmente grande, existe até hoje, e estava com um problema específico e nos procurou. Eu, sinceramente, não sei nem como que ele chegou na gente, mas eu acho até que foi por esse escritório que eu trabalhei, que deve ter procurado o dono, e ele nos passou o caso, que não era um caso grande. E aí, a gente conversando com o empresário, eu fiz a proposta, e eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, você devia trabalhar para mim, era de graça. Você está começando e tem uma empresa do meu tamanho como cliente, você está pegando boi, né? Ele falou assim, vou te pagar, eu te proponho pagar 10% que você me pediu aqui e tá bom demais. E eu lembro que, no fundo, eu pensava, ele não está de todo errado, né? Porque eu preciso ter cliente para mostrar para os outros. Mas aí o orgulho falou um pouco mais alto, eu não aceitei aquilo dali e tal. Mas acabou que depois ele até contratou no futuro, um tempo depois, ele chegou a contratar a gente para algumas coisas, mas esse tipo de conversa eu ouvi várias vezes de vários empresários, alguns de forma polida, negocial, e outros de forma bem dura, né? Agora, quando a gente vê tudo pronto, né? Você já tem, você falou 30, quase 30 anos. Eu tenho 28 anos, né? Quase 30 anos, né, de carreira. E a gente vê tudo pronto, parece que é muito fácil, né? Mas eu queria saber mesmo, são as coisas do cotidiano. Aquelas situações que você passou, inusitadas, que você não imaginava, mas que são muito comuns no início da nossa profissão, né? São muito comuns no início da nossa carreira. A gente ir para uma audiência, às vezes nem saber onde que vai sentar, porque nunca foi, não saber como se portar perante o juiz, como se dirigir ao promotor, somos colegas, somos iguais, enfim, a hierarquia. Dentro desse contexto, no início, né, você que era tão jovem, conta pra gente as coisas que você passou, porque para que as pessoas que estão ouvindo, quando passar, elas entendam que isso é muito mais comum do que elas imaginam. Sim. Eu lembro da primeira audiência que eu fiz, né? Eu sempre conto esse caso. Eu estagiei durante toda minha vida num escritório especializado em tributário. Então, a gente não fazia absolutamente nada fora dessas áreas, muito menos direito trabalhista. E quando eu peguei minha OAB, no primeiro dia da minha OAB, eu cheguei no escritório, estava todo mundo aquela coisa, parabéns e tal. O dono do escritório me chamou e falou assim, vou te dar o seu primeiro contrato para te parabenizar. E me deu uma causa trabalhista, que eu não sei nem como ele fechou aquela causa trabalhista, por que ele fez aquilo, acho que realmente fez só para me agradar. Só que eu não sabia nem onde era a Justiça do Trabalho quando eu peguei aquele contrato, não tinha a menor ideia do que eu faria naquele processo. Mas, obviamente, missão dada, né? Missão cumprida, falei, vou dar um jeito. E aí eu peguei aquela ação, corri para o escritório de um amigo que só fazia, ao contrário, era a mesma coisa que eu, mas só no trabalhista, que era o doutor Normando, que até hoje é um grande advogado trabalhista.
Falei, Normando, me ajuda aqui, que eu não sei nem por onde começar. E aí ele foi me ajudando a fazer aquela defesa e a audiência era 3 dias dali, né? E aquela confusão toda, preparamos a ação. E aí quando eu cheguei Aí eu cometi o primeiro erro que eu acho que nenhum advogado pode fazer. Eu fiz a defesa, fiz tudo com base nos documentos que eu tinha. Eu não falei com o cliente. Em vez de eu chamar ele lá, eu peguei o briefing que o dono do escritório me passou, os documentos que tinha e não falei com o cliente. Quando cheguei na audiência, marquei com o cliente 1 hora antes lá no fórum, cheguei 2 para poder dar uma olhada no ambiente, olhar uma salinha, ver o que estava acontecendo, saber o que estava acontecendo. E aí sentei com o cliente, falei, ó, tá aqui, estamos preparando a defesa, a tese é essa, aquela outra tal. Ele falou, não, mas eu queria negar o vínculo. Eu falei, meu amigo, agora não tem mais jeito de você negar vínculo, não. A defesa está pronta, é o que tem e vamos para frente. Ele, não, mas não pode tal. Eu falei, ó, peraí que nós vamos resolver isso num acordo. E aí entramos na sala de audiência. Na época ainda existiam os juízes classistas. Para quem nunca ouviu falar que é isso, na justiça antigamente, você tinha, além do juiz togado, que é o juiz concursado, você tinha um juiz representando os empresários e um juiz representando os empregadores e empregados, né? Então, eram juízes nomeados por entidades, por representativas, né, dos setores. E esses juízes ficavam nas audiências lá como auxiliares das partes. E aí sentamos na audiência, e aí começou aquela confusão de acordo, propõe. Eu sei que no final das contas fiz um excelente acordo, o cliente ficou muito satisfeito. Eu não lembro qual era o valor, digamos que era hoje o valor de R$10.000. Aí, ó, tá pronto, tá feito o acordo, tudo certo. Aí a juíza vira para mim assim, doutor, tudo verbas indenizatórias? Aí eu virei pro cliente, e aí, tudo verbo indenizatório? Ele falou, como assim, doutor? Eu falei, não, você que vai pagar, você tem que dizer se é indenizatório, se não é, tá? E aí, na sorte que existia, o classista me deu uma cutucada, me chamou no canto de campo e falou, ó, bota indenizatório que não incide imposto. Eu falei, ah, beleza, tal. Eu falei, ó, não, é tudo indenizatório, vocês podem botar tudo indenizatório. Mas não fazia ideia do que estava acontecendo naquele momento. E aí fica o aprendizado, né? Se você está indo para um ambiente que você nunca foi, numa matéria que você nunca trabalhou, vá lá antes, assista uma audiência, aprenda como é que funciona, né? Tenha esse cuidado. Esses tempos atrás, eu encontrei com um advogado no fórum, fui fazer uma sustentação oral, e aí estava esperando meu processo, saí para atender o telefone, aí o advogado veio atrás de mim. Aí veio e falou, doutor Jacques, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, pode. Doutor, é o seguinte, eu não sabia que a sustentação oral era só eu aqui. E eu acabei chamando meus clientes para vir, que eu achei que eles iam ter que falar alguma coisa. E agora eles estão aí, e agora que eu vi como funciona, o que eu faço? Né? Então, você veja, o cuidado que você tem que ter. Eu lembro que foi óbvio, você vai falar o seguinte, você vai falar que você queria que eles estivessem aqui para assistir, porque é um momento solene do processo, mas que como tem muita gente na fila, que se eles quiserem ir embora, não tem problema, que eles podem ir e tal. Mas não vai dizer que você chamou por aqui, por engano, né, porque você não sabia e tal. Mas isso é a lição de você ir lá antes, ver como funciona, enxergar o ambiente, se ambientar, até para que você tenha menos nervosismo na hora H. Porque eu lembro que nessa audiência eu tremia mais que tudo para fazer essa audiência trabalhista, que para mim era uma novidade enorme, né? Eu acho que foi por isso que eu peguei um trauma. Até hoje eu não gosto muito de audiência. Então, mas a gente tem que ter esse cuidado quando é advogado, né? Então, assim, a dificuldade do início, de você se adaptar, de você aprender, de você ter... Você tem que ser muito mais cara de pau do que tudo. Você tem que saber pedir ajuda, ter humildade. Eu vejo muito advogado se colocando em situação difícil, às vezes por falta de humildade. Eles não sabem o que ele tem que fazer e ele não tem coragem de pedir ajuda. E aí vai, às vezes, tentar se defender da situação adversa com arrogância e acaba piorando ainda mais a situação dele e do cliente dele. Então, às vezes, você está na situação adversa, você não sabe o que fazer, para, respira, seja humilde e peça ajuda. Eu acho que é o jeito mais fácil de você sair de uma situação difícil do que você sair simplesmente querendo se defender, dizendo que você é todo poderoso, que vai dar ruim lá na frente. Não tem jeito. Não vai dar muito certo essa história. Tem alguma história engraçada que você tenha passado? Alguma situação que você pensou, poxa, não estou acreditando que eu já estou vivendo isso agora, depois de um tempo? Uma coisa que, assim, não é engraçada, mas é até meio triste, na verdade. Acho que até hoje eu me deparo em algumas situações em que
dificuldades com os clientes na precificação, na cobrança, né? Então, assim, eu já ouvi esse comentário de alguns advogados dizendo assim, pô, eu vou desistir desse negócio porque a gente vai, trabalha, chega na hora final, o cliente não quer pagar. Isso faz parte do negócio, sabe? Isso faz parte do negócio. E mesmo a gente já tendo tanto tempo de estrada, hoje já lidando com clientes até de maior porte, pessoas que, em tese, não têm grandes dificuldades financeiras para honrar com o nosso honorário, sempre temos essas dificuldades de colocar o preço, depois receber, você negocia, depois na hora de pagar tem que negociar de novo. Então, isso aí é uma tônica que realmente é muito ruim. Agora, a advocacia ela está sempre nos proporcionando muitos casos, né? Muitas coisas interessantes para a gente viver. Eu lembro que alguns casos inusitados que a gente trabalha, né? Por exemplo, aquele caso, nós tivemos um caso no escritório que para mim foi... Eu queria traduzir o caso e mandar para o CSI, né, vender como roteiro. Esse caso, a gente chegou um dia uma cliente no escritório e falou o seguinte, falou, olha, eu tô com ação de indenização contra mim e a situação é a seguinte, eu estava dirigindo no eixão, estava chovendo muito, e aí eu peguei um solavanco no carro, achei que tinha passado no buraco, saí do eixão, fui para aquele posto do eixinho, e aí pedi para o frentista olhar para mim, porque achei que tinha estourado o pneu. E aí o frentista foi lá, olhou, virou e falou assim, olha, senhora, tem um corpo embaixo do seu carro. Jesus. Aí, como assim? Aí tinha um cara agarrado pelo cinto embaixo do carro dela. Ela veio andando na chuva, à noite, saiu arrastando a pessoa. E a ação era a pessoa estava viva ainda, correram, chamaram o bombeiro, aquela coisa toda, mas ela não resistiu, morreu no hospital. E a ação era uma ação da família pedindo a indenização pela morte do trabalhador lá, que estava saindo uma obra na época. E eu lembro que naquele caso a gente teve que fazer um trabalho de investigação no escritório, fomos no canteiro da obra, saber como é que era o comportamento dele, se alguém sabia o que aconteceu naquele dia. Aí conseguimos o depoimento do dono de uma birosquinha que ficava lá no meio da obra, que ele tinha ficado bebendo aquele dia lá, tinha saído de lá cambaleando. A perícia não tinha dado nenhum tipo de amassado no carro, então não tinha indício nenhum de atropelamento. E aí conseguimos vencer a tese de que, na verdade, ele já estava deitado na pista, provavelmente. Já teria até sido atropelado e acabou tendo esse infortúnio todo. Mas esse caso mostra que a gente tem que sair, às vezes, da caixinha e tentar achar uma solução para aquele caso que chega para você. Nem sempre a solução está no livro, né? É até interessante você falar isso, porque agora nessa era digital, né, tá tudo muito automático. A gente aqui está buscando também estudar as tecnologias para informatizar ainda mais o nosso trabalho. Mas dentro dessa visão aí, a gente percebe que sempre vai ter o advogado, ele sempre vai ser necessário, né? Sim. E aí, o que você acha disso, nesse sentido? A tecnologia ela vem para automatizar o que é automatizável, né? O repetitivo deixa de ser necessário. Então, é uma onda inevitável que ou você vai surfar ou vai tomar um caixote. Não tem como você barrar a tecnologia ela se impõe. Então, o que nós temos que ter consciência, mais ainda, é da importância da gente estar no estratégico, do pensamento. O valor da assessoria jurídica mudou, né? O valor que nós podemos dar ao nosso serviço não é como antigamente, que o automatizado, aquela questão, petiçãozinha padrão, tudo isso daí precisava de alguém fazendo, precisava de alguém redigindo. Isso tudo vai deixar de precisar de alguém para fazer. A gente vai estar revisando peças que o computador vai estar fazendo. Assim como o judiciário vai estar revisando julgamentos que o computador vai estar fazendo. Então, nós vamos estar tendo uma disputa entre computadores, digamos assim. E aí a estratégia, você pensar em como colocar o caso, como apresentar os fatos, que caminho tomar, que tipo de ação fazer, se vai ou não para o judiciário. Aliás, hoje é uma estratégia
tem que ser pensado até antes disso. Esse caso, vale a pena judicializar? Não vale a pena. Você tem custos altíssimos de sucumbência hoje, né? Então, existe um caminho alternativo para resolver o problema. O advogado hoje ele não pode mais pensar no como era no passado, aquela história. Advogado é litígio, é processo, é brigar. Se você tiver essa cabeça nessa nova era, você está fora do jogo, porque o jogo está cada vez mais buscando ser resolvido de forma alternativa e de forma inteligente. Então, a tecnologia ela vai acelerar o processo, acelerar o procedimento, acelerar as pesquisas, acelerar o andamento do trabalho. Mas ela não vai substituir o pensamento por trás dele. Né? Quem vai dizer o que a tecnologia deve executar somos nós. E aí a gente tem que ter a inteligência de saber, inclusive, que essa decisão vai ter que ser compartilhada com o nosso cliente. Porque hoje, diferente do passado, o cliente também chega no escritório depois de consultar a tecnologia. Então, ele também chega com algum pensamento, com algum estudo, com algumas respostas. Uma solução surpreendente. Exatamente. Que ele acredita que seja viável. E se você for arrogante, dizer que não vai ouvir o cliente, não vai trocar ideia com ele, esquece, você está fora do jogo. Porque muitos clientes, às vezes, chegam com a petição pronta que ele pegou no Google. Né? Agora, você simplesmente se sentir ofendido e falar, vai embora, você está negando o óbvio, está negando o que se impôs, que é as pessoas têm acesso à tecnologia. As pessoas estão informadas e você vai ter que trocar ideia com essas pessoas. Né? O que vale para a gente é saber convencê-lo do que é melhor. Aliás, a gente teve um caso no escritório de uma empresa que era cliente nossa há muitos anos, até hoje faz coisas com a gente, que os donos resolveram fazer direito. Os donos resolveram fazer direito, começaram a estudar, começaram a se interessar e aí eles começaram a exigir que as peças do escritório passassem por ele para eles fazerem a revisão. E aí teve um caso do escritório que a advogada mandou para eles a defesa e eles não concordaram com a estratégia que estava sendo tomada e queriam fazer outra estratégia. E aí a advogada veio falar comigo, né? Falou, a gente está indo por esse caminho, eles querem que vá para esse, e o caminho que eles queriam não ia dar certo, na nossa visão. O que eu fiz? Fiz um e-mail, fulano, seu caso é esse, nós queremos adotar essa estratégia, mas foi informado que o seu pedido é que a gente faça a estratégia tal. Peço que formalize o pedido para que possamos seguir por esse caminho. Aí o dono me ligou e falou, que besteira é essa? A gente já está junto há 15 anos, agora eu tenho que formalizar. Eu falei, você tem que formalizar porque o caminho que você está querendo vai dar ruim. Você vai perder. Mas a empresa é sua, o dinheiro é seu. Fazemos do jeito que você quiser. Você só formaliza, porque amanhã, quando der o problema, você não venha dizer que a culpa foi nossa. Então, eu podia ter... você está querendo mandar no meu escritório... A vida é dele. Eu estou defendendo os interesses deles. O advogado é o interlocutor do cliente dele. Se o cliente quer ir para um caminho que não é adequado, você tem duas alternativas. Ou você divide a responsabilidade e peça que ele assuma aquele ônus, ou larga o caso. Né? Agora, larga o caso com fundamento, explicando. Então, agora, eu acho que você tem que sentar e dialogar. Nesse caso, quando eu fiz isso, o que ele fez? Não, então, Jacques, toca do seu jeito. Leva do seu jeito. Né? Tem um caso que, não sei se você lembra, que você foi dar uma entrevista, eu acho que o sapato estava... Furado. Eu troquei o sapato. Gente, é porque é o seguinte, eu sou super chata com o sapato e eu sempre falo pro Jacques que ele fala que eu tenho muito, e eu falo que ele não tem nada, porque o bicho morria para comprar sapato. E o meu filho está indo pelo mesmo caminho, que eu falo, filho, vamos comprar o sapato. Ele, olha aqui, mãe, o meu ainda dá para usar muito. Tranquilo. Aí... É porque, eu sempre tive o hábito de ter 2 sapatos, um preto e um marrom. E usa até furar. Furava, eu comprava outro preto. Não mudou muito, porque hoje eu tenho 2 pretos e 2 marrom, é a mesma coisa. E aí, eu ia dar uma entrevista no DFTV. E... Por sorte, no caminho pro DFTV, eu senti que a água entrou no pé. Eu falei, acho que esse aqui já deu a hora de trocar. Aí passei no shopping, comprei um sapato e fui. E cheguei no DFTV,
a entrevista era um estúdio com as poltronas, que você ficava sentado, perna cruzada. Eu falei, nossa, se eu tivesse... A câmera ia dar bem no buraco do meu dedo aqui, né? Ia ser um meme da advocacia. Então a gente tem que estar sempre preparado. Né? Sempre preparado. E foi sorte mesmo, porque... Só porque tava chovendo no dia, que senão eu não tinha trocado o sapato, porque eu pisei na poça d'água e senti a meia molhando. Então, para a gente concluir esse bate-papo, o que você deixa de sugestão, de conselho para quem está começando? Olha, obviamente, quando eu comecei, os tempos eram outros, né? Meu AB é 13 mil, hoje nós já estamos em mais de 80 mil em Brasília. Mas o sentimento, acredito que ainda seja o mesmo, né? Que apesar da gente estar em 80 mil, é um percentual pequeno que vai para a advocacia. E no início você se questiona muito se você está fazendo a escolha certa, porque realmente você montar um negócio do zero é um desafio, né? Você vai passar por alguns momentos que a sua vontade é desistir. Então, seja persistente e não entre num negócio desse imaginando que dali a 2 anos vai estar tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, né? O escritório cheio de clientes. Você vai passar um perrengue inicial razoável até as coisas se acertarem, mas vale a pena passar por esse perrengue. O que eu sugiro a todos, que diferente da minha época, hoje você tem muito mais informação ao alcance. Informações sobre gestão, sobre precificação de honorários, né? A gente mesmo no Instituto faz sempre questão de divulgar pesquisas sobre o mercado, né? Então, palestras. Procure as informações para que você erre menos e sofra um pouco menos do que nós sofremos lá atrás. Mas a principal característica, o principal empenho que todos têm que ter é persistência. Acredita, seja otimista, porque todo empreendedor é um otimista por natureza, senão não saia de casa. Então, seja otimista, persistente, enfie as caras, que a advocacia costuma ser bem generosa com aqueles que são fiéis e acreditam nela lá na frente. Obrigada. Eu que agradeço, prazer estar aqui.